E então, vamos falar hoje sobre por que é tão importante no corporativo a gente ter mulheres na liderança e por que a gente não tem também, por qual motivo não tem tantas mulheres na liderança, alta liderança. Para quem não me conhece, Aline, eu sou a Aline Bertotti, sou diretora e eu tenho como missão aqui levar mais mulheres a cargos de liderança. Para a gente começar, eu quero começar te contando um estudo que foi feito nos Estados Unidos. É um experimento que um professor da Universidade de Colômbia se juntou com um professor da Universidade de Nova York e fizeram para entender qual é a percepção das pessoas com homens e mulheres no mercado de trabalho. Eles pegaram uma história real de uma mulher chamada Heidi, uma mulher de muito sucesso. Ela teve uma história de muito sucesso como investidora de risco, usando especialmente a sua personalidade extrovertida e a sua rede de contatos, que era muito poderosa, tanto pessoal quanto profissional. E dentre a profissional, tinham muitos profissionais dos mais importantes do meio da tecnologia. E ela teve grande sucesso profissional e cresceu muito. Eles pegaram essa história da Heidi, que eu vou chamar aqui de Cláudia, né? Fica mais fácil aqui no Brasil pra gente. E eles separaram um grupo de alunos em dois grupos. Pegaram o grupo A e o grupo B. Pegaram a história de sucesso da Cláudia e reproduziram em documentos. Imprimiram 2 documentos com a mesmíssima história, igualzinho. A única coisa que eles alteraram foi uma coisa, o nome. Em um era Cláudia, mulher. No outro era Cláudio, homem. E deu para esses alunos lerem os casos separadamente, em grupos separados. Posterior à leitura e discussão e entendimento desses casos de sucesso profissional, os professores foram lá captar as impressões, fazer a pesquisa, né? Captar como é que foram essas percepções. E aí, a gente tem um ponto que foi em comum para os dois. Ambas as turmas classificaram tanto Cláudio quanto Cláudia como competentes. Então, claro, eles tinham os mesmos resultados, então é muito coerente que ambos fossem competentes, tiveram um grande sucesso. Aí a gente começa a ter diferenças a partir daí, principalmente nessa percepção que eu vou trazer para vocês. O Cláudio, ele foi tido como um colega de trabalho super agradável, de muito sucesso, que as pessoas gostariam de trabalhar com ele. A Cláudia foi tida como egoísta, o tipo de pessoa que você não contrataria, apesar do sucesso, ou não gostaria de trabalhar. Vocês notam como a percepção ainda é complicada para a gente? O jogo corporativo ainda não é tão justo, porque, veja, a história era a mesma. A história era exatamente a mesma, e era a história original de uma mulher. Quando colocada para um homem, nossa, que pessoa incrível, que agradável, que competente. Quando colocada para uma mulher, ela deve ter sido bem egoísta, meio política, apesar do sucesso, não sei se é o tipo de pessoa que eu gostaria de conviver, o tipo de pessoa com quem eu gostaria de trabalhar ou até contratar. A única coisa que mudou foi o nome e o sexo, né? O gênero. Um masculino e outro feminino. Isso diz muita coisa pra gente. E isso ainda é assim. E por que a gente precisa de mais mulheres na liderança? Porque a gente precisa tirar um pouco dessa base inconsciente, porque, veja, os alunos que trouxeram a percepção não é maldade. Não é maldade. É um inconsciente, um subconsciente que é levado a ter uma percepção já muito cultural. É muito comum e esperado que a mulher cuide, que a mulher seja boazinha, que a mulher seja agradável. Quando ela é mais segura, incisiva, estratégica, aí talvez ela seja um pouco egoísta. E a gente precisa de mais mulheres na liderança justamente para que a gente tenha mais igualdade até no subconsciente das pessoas. E aí o que eu quero reforçar aqui, antes até de entrar mais a fundo com vocês, nesses porquês, não tem nada contra homens.
Não tenho nada, não. O que eu trago aqui é zero contra homens, a favor de mulheres, nada disso. Eu tive referências maravilhosas masculinas. Eu tive um chefe homem que foi incrível. Eu aprendi tanta coisa com ele, algumas coisas que eu trago inclusive aqui para vocês, que me ajudaram a dar um salto na minha carreira. Uma delas, que eu falo para vocês bastante no Stories, comemore todas as suas pequenas vitórias. Ele notava que eu era uma pessoa que, putz, a coisa tinha que ser tão grande, a coisa tinha que ser tão boa, o resultado tinha que ser tão extraordinário para eu comemorar, senão eu não comemorava. Eu não achava, não, mas isso aqui não é bom o suficiente, porque era uma autocobrança excessiva que eu tinha ali quando analista. E ele falava, comemore todas as suas pequenas vitórias, Aline, todas. Um cliente te atendeu hoje, comemore essa vitória. E eu aprendi a fazer isso. E eu passo muito isso para vocês, porque a gente tem muito medo de errar. E quando a gente erra, pode ser um erro em 10 vitórias. Mas a gente só olha para aquele erro, se a gente não comemora todas as 10 vitórias. E ele me ensinou uma coisa também que mudou muita coisa para mim na minha carreira. E é um homem, entende? Eu gosto muito dos homens, mulheres. É só que eu vou até dizer por que eu estou aqui falando para mulheres. Mas ele me ensinou outra coisa que foi valiosíssima para mim, que é sorte na carreira é estar preparada quando a oportunidade chegar. E não é estar preparada tecnicamente. Claro que você, se você quiser alguma coisa muito específica, quer ser desenvolvedora, tecnicamente você tem que saber. Mas não é só isso. Então, o quanto você está se preparando para quando a oportunidade chegar. Ou você espera que a oportunidade chegue e se encaixe nela. E o se preparar é o que a gente está fazendo aqui. É literalmente criar aí robustez para quando a oportunidade chegar você encaixar. Porque não é sorte. É a ousadia de você estar aqui crescendo toda semana como um profissional. E aí, por que eu falo para mulheres? Por que me perguntaram, homens me perguntaram, mas você só ajuda mulheres? Meu foco são as mulheres. Eu sou mulher. Eu vivo na pele o que essas mulheres vivem. Eu tive homens referências profissionais, mas também tive homens que me mostraram o que é estar num ambiente masculinizado do corporativo. Patriarca, sabe? Eu tive e escutei mulheres, por exemplo, falando que houve comentários de brincadeira dizendo, olha, se você dormisse com os nossos clientes, a gente com certeza venderia muito mais, a gente bateria nossas metas. É o tipo de coisa que a gente escuta muito. E eu vivo isso também. E é por isso que eu tô aqui, porque quando eu cheguei no cargo de diretoria, eu comecei a olhar para os lados e eu vi que são pouquíssimas as mulheres que tem lá. E por serem pouquíssimas, a gente ainda não tem uma força. Até para bater de frente. Eu bato de frente com alguns comentários machistas que são enraizados, não são intencionais necessariamente e não são necessariamente maldosos. Mas como é normal, né? A broderagem ali, é normal fazer umas brincadeirinhas assim, sabe? Que envolve a mulher. Quem é mais chato? Mulher ou cachorro? Esse tipo de coisa em uma reunião. Então, quando a gente tem mais mulheres, nem que seja ali metade, isso muda, porque as pessoas começam a prestar atenção e vai mudando o subconsciente, vai mudando para a próxima geração, que não vai ter esse tipo de percepção que alunos de universidade ainda tiveram, entende?